Sabe, ensinamento, ele testa a paciência das pessoas. Glória a Deus. Sabe que tem pessoas que não gostam de ter paciência. É difícil. E a palavra diz que a paciência, ela traz o quê? O que a paciência produz? Então, a paciência, ela tem uma produção. Ela produz o quê? A paciência, irmãos. Paciência é fruto do Espírito. Paciência é fruto. E sabe que o fruto do Espírito é o testigo de Cristo. E a paciência produz o quê? Experiência. Aleluia, glória a Deus. E a experiência. Aleluia. Aprendeu o que tem que aprender? São instruções doutrinais. Doutrina. A paciência produz a experiência. E a experiência? Produz a paciência. A esperança. Para que a pessoa não confunda com salvação em Cristo. Que Jesus nem disse ao discípulo no capítulo 21, versículo 19, se não esqueça, meu pai aqui, de Lucas, que é na paciência que a pessoa conserva a salvação. Porque ela vem com três qualidades. Quais são mesmo? Três qualidades. Experiência. Paciência. Não, vamos por ordem. Vamos por ordem para não misturar. Paciência produz isso. E a experiência? Por que a esperança traz mais? Não, a fé já tem a esperança, ela nos isenta da confusão. Não fica confuso com a salvação. Sabia disso? Não ficamos confusos com a salvação, porque a paciência é o fruto de dar no início a esperança. A esperança é experiência. Experiência, esperança. E a esperança. Tem pessoas que perguntam assim, eu já vi pregador fazer essa pergunta assim, ó. Com ele mesmo. Será que eu estou preparado para subir? Eu já vi pregador fazer essa pergunta para ele. Depois ele distribui para toda a igreja. Igreja, será que nós estamos preparados para subir? Coloca a igreja em suspeita. Por quê? Eu já ouvi muito isso. Vocês não já ouviram. Agora essa pergunta cabe na área salvífica da esperança? Lê para nós aí, para isso. É isso que eu estou falando, é Romanos 5, capítulo 5, né? Verso 1 até o 5 também, 7. A Epístola aos Romanos. Vamos examinar bem a boa palavra de Deus. 1 ao 7. No capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Versículos 1 até o 7 mesmo. Justificação pela fé traz paz. Tendo sido pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um testemunho. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aí o 8 completo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso. Era pedra brutas, agora são pedras lapidadas. Estamos falando sobre paciência. As produções que a paciência produz. A paciência, estava comentando que a paciência testa os cristãos. Os crentes têm crentes que ele não tem paciência para aprender. E quando falta paciência, então, queira ou não, a pessoa fica doente. Às vezes você vai dar um testemunho, só fala naquele problema. Isso é doença na mente. Diz que a pessoa está impressionada com aquele problema, o problema venceu a pessoa. E ela fica aquele impressionamento, falando sobre aquilo. Não é costume, é doença. É doença mental. Você está compreendendo? Não é costume, é doença mental. E isso não condiz com o Espírito Santo. Vocês viram aí que eu falo exortando que a tribulação produz o quê? Ele fiz essa pergunta com o Flávio numa época na igreja, e o irmão mais do que depressa: tribulação produz ira. E aí, irmão Carlos? Ele respondeu o que ele fazia, né? Ele respondeu certo na parte dele, quando ele fala tribulação. Ira. Respondeu rápido. Ira. Estava preparado para jogar as bênçãos de Deus por terra. Por isso nós temos que aprender, principalmente o aprendizado só fala geralmente de doutrina. Doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina de Deus, doutrina do arrebatamento, é a doutrina que nós estamos falando, não é? Doutrina do arrebatamento, não é isso? Doutrina sobre os anjos, doutrina sobre os homens, doutrina sobre os demônios. Então, doutrina só fala de fundamentos, para a pessoa ficar bem convicta. Numa ceia ontem, eu fiz a pergunta assim: qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra? São doutrina também, doutrina cristocêntrica, centrada em Cristo. O primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra. Não, foi no Jardim do Éden. E é isso aí, irmãos, que eu preciso aprender. É doutrina também. Porque foi no Jardim do Éden, quando Adão pecou, Deus sacrificou um animal para fazer roupa para o Adão e Eva. Porque se nós colocar Abel em lugar de Cristo, Pedro ou Maria em lugar de Cristo, Cristo não tem a primazia que Deus deu, o principal. Cristo foi o primeiro mesmo nesse sentido figurado. Ele foi o primeiro, lá no Éden, houve o primeiro pecado. O primeiro derramamento de sangue. A primeira redenção foi em Adão. Então, o primeiro derramamento de sangue que houve foi o de animais, sangue de animais, mas tipificava quem? Cristo, o Senhor da glória. É a nossa base doutrinária, Cristo. Depois do derramamento de sangue, o Senhor fez vestes de pele vestível para o casal, e eles voltaram a ser perdoados, mas já na visão do sangue. E o segundo derramamento foi quando Abel já sabia que todas as vezes que ele fosse sacrificar a Deus, o sangue teria que estar presente. É igual nós. Se nós não perdoarmos um ao outro, o sangue de Cristo ele some da nossa vida.
perigo, fica só a capa religiosa, mas a santidade desaparece. Aí Abel derramou sangue de animais para oferecer ao seu próprio altar, que ele levantou ao Senhor, ofereceu ao Senhor. É o segundo. E o terceiro derramamento foi de sangue, foi quando Caim matou Abel. Então foi primeiro Cristo em forma de animais, estão compreendendo? Sim. Porque vocês estão compreendendo mesmo? Sim. Estão? É Gênesis capítulo 3, versículo 21. E confirmado com uma série de testemunhas que examinam a palavra, vem para o Novo Testamento, e aí nós temos nossa visão firme no testemunho verídico de Cristo. Então Deus ligou animais tipo de Cristo. Aí os pais de Abel ensinaram a ele que para que Deus recebesse o sacrifício era necessário a presença do sangue, que representa Cristo. E Abel preferiu ser pastor de eu. Por quê? Porque ele pensou que futuramente ele oferecia o sacrifício a Deus. E aonde que ele acharia o animal para oferecer o sacrifício? Se ele não tivesse dedicado naquilo, criando ovelhas. Vocês estão compreendendo a palavra com prudência e ciência ou não? Compreendeu, irmão? Compreendeu? Então ele foi reflexivo. O crente não tem que ser reflexão. O que é reflexão? Prever algo que pode vir, ou para bem ou para mal. Então a gente já pensa que eu irei perdoar o irmão, que chegará momento que eu também terei necessidade de ser perdoado. Isso é doutrina reflexiva. Doutrina reflexiva, para não desprezar a correção. E Abel foi assim. Caim, que era o mais velho, com aquele status social, e não se importou com isso. Já que Caim também era abençoado, trabalhava e não se cansava, a terra produzia muito bem, mas faltava o vício mortal. Qual vício? Sangue. Está compreendendo? Deus aconselhou Caim, exemplos bíblicos. Deus aconselhou Caim. Se fizer, capítulo 4 de Gênesis. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Não foi isso? Ele que os pecados já se acorda. Deus aconselhou. Qual é o tipo de bem que Deus queria que Caim fizesse? Humildade. Agora ele estava sujeito a uma mais louca. Quem tinha um animal de sacrifício, não, era Abel. Para que Deus aceitasse o sacrifício de Caim, era necessário que ele fosse até Abel. Ele pediu um carneiro emprestado. Sim, estava tudo resolvido. Mas para isso era necessário humildade. Às vezes não é difícil encontrar pessoas esforçadas e exitas, não é? Em dedicação, em parte na obra, pessoas esforçadas na ajuda, mas um pouco difícil, não é muito, é as pessoas com todas essas boas obras e ser humilde. Está compreendendo? E ser humilde, um sujeitando ao outro. O Senhor então havendo Caim como primogênito, mas se o caráter condizesse e não condiz, ao invés de ele ir até Abel, não, ele preferiu satisfazer a ira. Abel, no sentido bíblico, ele é o primeiro homem a iniciar, irmãos, a fila da fé, sabia? Abel é o primeiro homem a iniciar a fila. Já leu isso, né? Vê aí para nós, para ver no capítulo 11 de Hebreus, versículo 7, se não me falha a memória. Abel, sobre Abel. Primeiro homem a
Hebreus capítulo 1, versículo 4 ou versículo 7. Um dos dois. Capítulo 1, versículo 4 ou 7. 4 está falando que pela fé. Hebreus 11:4 em Hebreus. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, incluindo Abel. Foi o primeiro homem a fazer menção de Deus pela fé. Contou? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Isso é testemunho. O primeiro homem a iniciar-se a fila, a fé salvífica. Primeiro. Tanto é que ele é um paralelo de Cristo. E Deus falou com Caim: o sangue do teu irmão clama da terra até mim. O sangue derramado de Abel clamou por ele mesmo. Agora o sangue de Cristo clama por todos nós. Oh, aleluia. Por isso que a salvação não tem dúvida do conhecimento na unção do Espírito Santo. Abel é um paralelo de Cristo. Acima de Abel, só Cristo. Cristo Senhor. Abel mencionado também em Hebreus capítulo 12, 24, fala também sobre Abel. Que o sangue da aspersão, o sangue da nova aliança, o sangue de Cristo, eles falam mais alto do que o sangue de Abel. São coisas que nós precisamos estar sempre aprendendo, porque a nossa base de doutrina é Cristo. Cristo no centro de todas as coisas. Entenderam? A doutrina de cristologia, fazendo só esse cabeceiro tão importante sobre Cristo, o Senhor da glória. Essa expressão, irmão, e por ela depois de morto, eu ainda falo, se resume isso que o irmão Testemunho. Nós somos testemunhas que Abel era justo. E Deus vai enviando o Espírito Santo sobre toda a terra. E os que recebem essa unção vão testemunhando que Abel é justo. Testemunhando que acima de Abel só Jesus, o Senhor da glória. Quando conhecer sobre os escribas e fariseus, ele diz que o sangue de Abel será repelido, né? Está no capítulo 23 de Mateus. Então, é bom que aprendamos doutrina ou não. Jesus, conhecendo seus sermões, eram doutrinários e o povo ouvia a palavra. Os que davam ouvidos produziam mais, trabalhavam menos e produziam mais. Mas a nossa visão é Cristo sempre, Cristo no centro da nossa história, em tudo. Qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra, irmãos? Quem não compreendeu, é necessário que compreenda, porque um costume, um uso, uma cultura pode mudar, mas a doutrina de Cristo não muda. Ela é permanente e ela é universal, ela é mundial. A doutrina é para todos os países. Por isso que a nossa pergunta doutrinária é Cristo. Qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra? de animais representando a Cristo. Lê para nós aí, o irmão mesmo, o irmão Thaís, Gênesis 3:21. Gênesis, meu irmão Carlinho, abre a sua Bíblia em Apocalipse 13:8. Quando o irmão Thaís terminar essa leitura, o irmão lê Apocalipse 13, e versículo 8. Depois que o irmão Thaís lê Gênesis 3:21. Encontraram? Pode ler, irmão.
Senhor Deus a Adão e a sua mulher. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Isso no original quer dizer, Deus pegou animais e vestiu de peles frescas, porque eles tinham vestido. Quem ensinou a pecar, ensinou a vestir, parcial, quase nu. O casal estava vestido parcialmente, ele foi de figueiras. Árvores não produz sangue. E eles precisavam ser redimidos com sangue. Interessante, é bem ligado. Aí, quando foi que isso aconteceu? Lê para nós, irmão Carlos. Apocalipse 13, versículo 8. E adoravam todos que habitavam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso tinha um contexto bíblico. Então, desde aquele momento que Adão pecou, e antes do pecado de Adão, irmãos, já estava previsto a morte de Cristo, representada no ministério angelical. Está no Apocalipse 12, versículo 11. Quando houve guerra nos céus, eles venceram já, mencionando o quê? O sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, principalmente. E eles venceram antes da criação de Adão. O sangue de Cristo já estava revelado no ministério celeste, no ministério dos anjos. E depois disso, o importante, mais importante, é que veio sobre nós o Espírito Santo com abundância. Nós acabamos de ler hoje, o irmão leu, que o Espírito de Deus está derramado. A Deus, não é? Em nossos derramado para qual finalidade? Tá? Para nós usar o ministério de invocar a Deus, irmãos. É para isso. Para não ter aquela mistura, invocar ou usar o ministério de invocar a Deus. Invocar a Deus é um ministério pessoal que você tem, mas vai distribuindo para os demais. Glória a Deus. Isso que é. Aí você sabe, os irmãos, as irmãs, sabem que posição você está espiritualmente na presença de Deus. Que posição nós estamos? Posição de riqueza espiritual. Nós somos ricos espiritualmente falando. E tem direito a todas as bênçãos. Por quê? Devido ao ministério de ouvir e ao ministério de distribuir. Isto é, invocar o nome do Senhor da glória. Já leram isso? E aí, irmão, Romanos 12, 10, 12, diga aí, Cristo aos Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 12. Muito lindo a palavra para nos alimentar de uma maneira toda especial. Encontrou, irmão? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Isso. Compreendendo? E invocar é criar, exercer um ministério próprio. Hoje cada membro tem ministério próprio. Por que cada membro tem ministério próprio? Os membros que são dedicados, porque se vocês leram, hoje nós lemos que Paulo ele não disse, olha, o Espírito Santo está derramado em meu coração. A palavra está no plural. Todas as vezes que ele fazia menção, palavra para a igreja, ele dava, distribuía a igreja as devidas honra que a igreja tinha. E que a igreja tem. Pedro, Paulo, os apóstolos, aprenderam com Cristo e nós também. E, então, isso é um testemunho de salvo agora. É importante você entender isso. Ele é rico para com todos. O quê? Embora. Lá pelos capítulos 5 e 26 de Gênesis, diz a palavra que Enos começou a invocar o nome do Senhor
e o ministério cresceu, e antes do dilúvio houve muitos salvos. Houve tanto número de salvos que não é possível contar e enumerar. Pelo ministério de invocação, promovido pelo neto de Noé, chamado Enos. Antes daquela reforma, né? Eles não sabem, né? Teve ou não? Antes do dilúvio? Antes do dilúvio. Então, só Noé e sua família. Porque os outros já tinham morrido. Entendeu? Veio Jared, Enoque foi transladado. E dali para frente, pois nós vamos fazer uma interpretação sobre isso e dar só uma pincelada. Quando Matusalém foi o homem que mais viveu e nasceu, o pai de Matusalém, ele pôs o nome escatológico. Então é interessante, quando estava prestes ao dilúvio, Deus foi recolhendo essa escalação. Interessante. Aí a palavra Matusalém, o Matusala, significa retirada. Quando esse for retirado, então virá. Ou então viria. Quer dizer, quando Matusalém fosse retirado, viria o quê? Já veria também todo mundo na arca. A visão, não, a arca cabia, a arca era pequena. Não, se Deus não fosse retirando aos poucos. Não, mas para Deus não tem limite. Eu já vi pessoas pregando a tribulação de Noé, uma coisa muito desproporcional. Já ouviu ou não? Eu já ouvi alguém pregando que Noé na arca sofreu com cheiro mau, né? Sujeira de animais. Nunca viu pregar essa tribulação, não? Já ouvi. Já ouviu? Isso não cabe em lugar nenhum na palavra de Deus. Uma que não tem, uma que Deus não tem limite. O da arca. Como exemplo, o povo no deserto, né, durante 40 anos, a roupa não envelhecia. As crianças cresciam, o sapato crescia junto nos pés. Eita maravilha! Aleluia! Deus não tem limite para trabalhar. Animais são milhares de animais de tipos diferentes. E tudo foi na arca e não houve aglomeração. Era só um casal, né, pastor? Um casal de cada um, mas eles não fizeram sujeira na arca. Sim. Foram higiênicos. Diga, irmão. Eu já ouvi as pessoas pregar besteira, terrível, muita besteira. A acumulação não é, mas aqueles animais fazendo sujeira de tudo quanto era tipo de cheiro, e assim por diante. Está compreendendo? Mas nada disso sucedeu. Nenhum animal se portou ilegalmente. Não. Ele não sofreu, não sofreu tribulação na arca. Porque foi tudo permitido por Deus, né, pastor? Permitido por Deus, e é um tipo desse que nós estamos estudando hoje. A estadia de Noé na arca é o que nós estamos estudando, ainda falta meia hora, e nós vamos continuar nesse estudo que estamos fazendo sobre o arrebatamento de Cristo, a vida de Cristo dividida em quantas vezes? A vida de Cristo dividida em quantas? 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque o homem já veio. Sim. Não, então já as são 3. Ele virá para as nuvens. Isso. A primeira vez ele veio e está salvando. Veio em fraqueza de Deus. A segunda vez ele virá até. Por quê? Porque ele virá em glória e ele não pisará na terra, porque o pé está contaminado pelo pecado e ele agora virá incorruptível. Jesus. Depois que a igreja estrangeira e os judeus convertidos na graça subirem, mas ainda resta um rabisco aqui na terra depois do arrebatamento, não resta? Sim. Quem?
Estão compreendendo? Assim que a doutrina nos ensina. E Deus, Ele não deixa ninguém de lado os que estão na promessa dele. Então aí Ele virá levar a igreja para a festa das bodas do casamento. Eu já vi pregações dizendo que a igreja não é noiva, é convidada. Mas na maneira de estudar a Bíblia, chama sentido etimológico. Sabe o que é sentido etimológico? A estudar a Bíblia nos ensina muito sobre a etimologia no estudo da palavra. A etimologia, ela traz o mesmo que a hermenêutica. A hermenêutica é a maneira de você transmitir, interpretar e transmitir, e concluir. Então, a igreja de Cristo, ela é a noiva. Por que eles dizem assim? Porque os convidados são estrangeiros e não são Israel, que é a noiva. Mas só que na etimologia, aí seriam uma esposa e uma concubina. No caso, seriam duas esposas. Estou falando que eu ouvi um pregador falando isso, não é? Mas não. A igreja de Cristo, todos que vão aceitando a Cristo, eles vão introduzindo dentro da propriedade que é a união com Israel. Já leram isso? Vamos ver isso aqui em João 10, 16. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Sobre a união plena entre estrangeiros e gentios. Se tiver algum irmão que possa ler, leia. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Pode ler, irmã Vanessa. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Compreendeu? Não é dois rebanhos e um pastor. E todas as pessoas que vão aceitando a Cristo vão ligando a quem? A nação de Israel tem os mesmos direitos. Aí aqui no capítulo 2 de Efésios, fala também da mesma lição, estudo etimológico, que vai concluindo a palavra. E no livro de Efésios, capítulo 2, principalmente versículos 14 e 15 ao 16, está falando que o Senhor, Ele, de ambos os povos, Ele fez um. E tirou a parede da separação, né, unindo tudo na mesma fé, reconciliando-os pelo amor da sua cruz. E todos, pelo mesmo Espírito, têm acesso ao Pai. Juntamente com quem? Com os judeus, que são o povo da promessa. Por isso que nós temos que ter esta visão de não só de aceitar a Cristo, mas também dar apoio do povo de Israel. O povo da promessa, porque se nós formos contra o povo de Israel, nossa crença em Cristo é falsa. Pecado grave. Então precisamos estar nesta posição. É por isso que nós estamos comentando que o Senhor virá buscar a igreja de quem, irmãos? Dos estrangeiros. Na doutrina de Lucas 13, versículo 22, o Senhor fala sobre a porta estreita. E ele resume com as frases: muitos primeiros serão e muitos derradeiros serão. O que ele quer dizer com isso? Porque ele veio buscar o povo judeu primeiro. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não quis. Então agora ele vai pegar o povo, nós, né? Que aceitamos a ele. Não somos judeus. Não para substituir eles, mas para que propagasse a palavra de Deus, para que o Evangelho não pare. Então veio o judeu, Jesus, judeus. Tem Mateus 1, capítulo 12, né? Veio para que os seus não receberam, todos receberam por Filho de Deus, só que Deus, como Ele fez promessa, e a promessa de Deus
ela não quebra porque ela é feita com juramento. A promessa é feita com juramento. E o crente pode jurar? Por quê? Ele não pode cumprir. Só por isso. Entendeu? Porque Deus ele não nos induz a assumir um compromisso que vem nos trazer laçar com pecado. Não que jurar é pecado, mas só tem um que pode jurar e pode cumprir. Quem é? Deus. E a nossa salvação não é só por promessa. Ela é também por juramento. Ele jurou por ele mesmo que nos salvaria. Ele jurou por ele mesmo que ele não mentiria a aliança davídica. E ele não quebraria a aliança davídica. Foi a aliança que foi passada para Cristo Jesus, que hoje nós estamos na 8ª aliança, aliança eterna e com juramento. Aliança davídica. Vamos ver isso aqui no Salmo de número 89, versículos 30 ao 35. Por isso que ele correu fora de Jerusalém. Ele fala que o seu amor alcançasse todos. Tem as pegadas, sempre pelas pegadas. Ele veio de descendência de pagãos, foi judeus, Jesus. As pegadas. Salmo 89, Salmo de Etan, versículos 30 ao 35. Do versículo 20 até o 30, Deus faz uma aliança, né? Uma aliança plena com Davi. E do 30 ao 30, pode ler no caso, por favor. Se os seus filhos deixarem as minhas leis e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com as crimes. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem voltarei a minha fidelidade. Versículo 35, né? Até o 35. Não quebrarei o meu conselho, não alterarei e saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Isso. Continuamos. Não só, somente falando sobre o texto-chave, que é a aliança davídica. Deus fez uma aliança com juramento sobre os descendentes de Davi. Por isso que muitas vezes o homem, o ser humano, perde o galardão, mas Deus dá uma oportunidade de arrependimento para não perder a salvação, que é com juramento. Vem aquele homem que cometeu aquele incesto, aquela prostituição, sabe, né? No 25. Então Paulo, ele entregou a Satanás para que ele destruísse a carne, para que a alma não perecesse. Porque o meu castigo muitas vezes perde o galardão, mas não perde a salvação do caso de Salomão. Os descendentes deveriam ser apresentados em Salomão, mas passou para Natã. Vendo isso na apresentação das tribos futuras, capítulo 12 de Zacarias. Porque a promessa que Deus faz é com juramento. E ele responsabiliza ele mesmo. Uma vez jurei pela minha santidade, disse o Senhor, que não mentirei a Davi. Salomão pereceu? Salomão pereceu? Salomão, no capítulo 7 de Eclesiastes, né? Verso 26, ali que denota arrependimento. Então ele não pereceu. Ele não, e também no capítulo 13, parece que é 13, 5 de 2 Crônicas. Esse juramento que Deus fez com Davi, naquela época, que o animal do sacrifício, e sobre aquele sacrifício, Deus colocava
ou usava as pessoas, os sacerdotes, enfim, para colocar sal naquele sacrifício, que era um sinal de pacto inquebrável. E a aliança que Deus fez com Davi foram essas palavras aí, não ficou somente nessas palavras, mas na época do Antigo Testamento, Deus fez um concerto de sal, que é um sinônimo da conservação eternamente. Agora os irmãos imaginam os pecados que Salomão cometeu. Porque se você for ler Salomão até o final, você vê que ele começou a adorar outros deuses. Mas não só adorar, a mulher estranha se engravidava. E já fazia aquela promessa, quando essa criança estiver num certo tamanho, ela será oferecida a quem? A Moloque. Deus que Moloque. Moloque era um deus de latão. Ele tinha aquele coxo, e eram os braços assim, ó. E eles colocavam fogo naquela imagem até que ela ficasse retinindo de quente. Ficava retinindo de quente. Aí naquele momento, os filhos de Salomão, mulheres estrangeiras, eram mortas, assadas nos braços daquele deus Moloque. E eles gritavam, estamos queimando, se socorre aí, e os batuqueiros com os bumbas, para sufocar o grito das crianças. Então, os pecados de sacrilégio. E com tudo isso, irmãos, agora irmãozinho, como Deus também, com todos aqueles pecados que Salomão cometeu, os pecados mais altos, mais eminentes da vida e idolatria. Nos 10 mandamentos está escrito, né? Não terás outro Deus. E com todos aqueles pecados que o rei cometeu, Deus tirou o galardão, tirou a paz na época, mas não tirou salvação. Você vê que coisa tremenda. Não tirou. Por que não tirou? Por causa do quê? Da promessa a Davi, ao juramento. E o ministério davídico, ele é comentado por todos os profetas do Antigo e Novo Testamento que estudam a palavra. Esse ministério davídico, menos. Bom, por isso que é bom você compreender a palavra, falar menos e ouvir mais. Pare de ficar falando, abrindo a boca de qualquer jeito, porque a boca fala coisas erradas, mas quem paga é o corpo. Quem sofre é o corpo. Não é por causa disso. Você está compreendendo? A salvação, por isso que é bom você ter uma doutrina boa, que tranquiliza. A pessoa salva, ela tranquiliza. Por que ela tranquiliza? Porque ela sabe que ela está debaixo do quê? E a graça foi feita com juramento, porque quando Deus chamou Abraão, não tinha lei. Sabia disso? Ou não? Sim. Era graça. Não sabia, não? No jardim do Éden já era graça ali. A morte de um animal para cobrir o corpo dele, já era mostrando para eles que eles só não podiam cumprir o seu corpo, cumprir o seu pecado. Já era a personificação da salvação exclusivamente pelo sangue de Cristo. Não é? O sinal da graça de Deus. Então, quando Abraão foi chamado, não existia lei. Ele foi chamado no ministério da quarta aliança e a lei não era dada ainda. Por quê? Porque Moisés é mais novo que Abraão, mais de 400 anos. Moisés é mais novo que Abraão. E que a lei foi dada a Moisés, que ele é mais novo que Abraão. Sabia disso? Não? Vamos ver aqui em Gálatas 3, versículo 17, 18. Porque ele já tinha 100 anos, né? Quando tirou o... Mas quando Deus chamou Abraão, foi um casal. Mas quando Moisés recebeu a lei, já era uma nação. Interessante, né?
já tinha formado uma nação. Por isso que nós temos que ter muito cuidado não misturar a graça para não misturarmos a missão. Gálatas 3, versículo 17. Irmão Carlos Leite, por favor, pode ler para nós. Mas digo isso que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida a forma a abolir a promessa. Até 19. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa foi assim feita, e foi posta pelos anjos na mão de um que a lei. Isso. Depois da lei, veio Deus com 10.000 anos, entregou a lei, entregou a Moisés. Mas qual é a nossa vontade sobre isso? Felicidade e alegria. Então a lei ela está numa posição de isolamento à lei. A lei está numa posição de isolamento. Por que isolamento? Devido a promessa, não pode abolir o que vem depois. A promessa que foi feita 430 anos, se nós lemos em Êxodo 12:40, diz a palavra que Israel ficou no Egito quantos anos? 430 anos. E depois já era uma nação, mas debaixo do quê? Da lei? Não, debaixo da graça. Depois Deus tirou Israel debaixo da graça. Levou até o Monte Sinai debaixo da graça. Mas a ignorância fez com que eles pedissem algo que eles pensassem purificar ele mesmo. Olhe bem, assim, olhe bem para cá. Ó. Aqui está essa água. A lei. Aqui está esse outro objeto que é a graça. Está compreendendo? A graça aqui. Que é Abraão, que Moisés e aqui Cristo. Tudo aqui é Cristo. Mas aqui é o tempo de Abraão, graça. Está compreendendo? Aqui é o tempo de Moisés, a lei. E aqui é o tempo de Cristo com a promessa feita a Abraão. Então o que acontece? Quem está na lei, não, quem está na graça, não pode voltar aqui, porque essa graça foi confirmada com o sangue de Cristo aqui. Você não pode trazer o tempo de Abraão e jogar em cima da lei, porque lá está a demonstração, a ilustração desse aqui, ó, da graça. Então, onde está a lei? Isolada. Aqui no meio. Ela não pode vir para aqui, porque aqui está a graça. Não pode anular. Ela não pode voltar lá atrás, porque lá atrás está o quê? A graça. Feita Abraão, 430 anos depois. Por isso que é perigoso você tirar versículos bíblicos sem saber que época e para que tipo de povo e para qual finalidade foi escrito e transmitir para a igreja que foi um grande perigo estar transmitindo maldição. Agora nós estamos nesse tempo aqui, é o tempo de quem? Graça de Cristo. É esse mesmo, esse tempo aqui, esse mesmo aqui. Só que daqui Deus fez primeiro ao homem Abraão. E aqui realizou em Cristo, o Senhor da glória e a graça. Agora a lei ficou aonde? Isolada também. Foi isolada. Ela não vai para trás, porque lá atrás está o quê? A promessa da graça. Não pode jogar ali aqui em cima, porque em cima aqui está a graça. A graça. Então nós, por isso que a Bíblia fala que nós somos reis, porque estamos reinando não sobre a lei que reina em nós, mas o que reina em nós hoje é a graça.
o Senhor da glória. Paulo mostra em Romanos 6, principalmente no 13 e 14, que nós não estamos mais na força do pecado. Não é só o pecado causado pelo mundo, irmãos, mas também o pecado causado pela lei. Quando você se carrega de muita responsabilidade que você não pode cumprir, você está se encarregando de ser um pecador constantemente. Por isso que Jesus manda você fazer todas as promessas. Elas têm que ser permissivas. Sabe o que é isso? Permissível, o que significa isso? Você faz um compromisso com Deus. Pode ser uma campanha. Só que esse compromisso, para você não entrar na lei, ele não pode ser solene. Ele precisa que seja permissivo, senão você peca. Tem que ser permissivo. O que é permissivo? Se eu viver e se Deus preparar, se Deus quiser, eu irei fazê-lo. E se houver quebra no meio de uma campanha, não há pecado. Estou compreendendo? Não, porque eu já vi pessoas ameaçar, usando a lei, que a lei é ameaçadora, Deus mostrando o homem pela sua força própria, o homem não poderia pelo seu esforço, somente por Deus. Agora, trazendo para a graça, se você quebra um compromisso, não por abuso, mas por dificuldade humana, você não cometeu nenhum pecado. Por que não? Porque a permissão é de Deus. Está compreendendo? E às vezes tem pessoas que aceitam Cristo para ficar escravo do medo. Olha, esse negócio é com Deus, mas dentro da permissividade de Deus. Já leram isso? Já leram? O homem que Deus compreenderam bem aqui, não é? Aqui está Abraão, aqui está Moisés e aqui está Cristo. Todas essas aqui está Cristo, aqui está Cristo, aqui está Cristo. Nós estamos falando sobre a época da graça, a permissão da graça que você não encontra no Antigo Testamento, quando Deus fez a promessa a Abraão. Não encontra sequer, irmãos amados, Deus mandando Abraão fazer um compromisso para receber qualquer bênção, não. Ele disse: olha, te darei essa terra a ti, te darei para Isaac, também a Jacó e as tribos, sem fazer nenhum compromisso a Abraão, somente por meio da fé. E é hoje onde nós estamos aqui também, é pela nossa fé. E nós encontramos. Compreenderam como é bom estudar a palavra ou não? Tem pessoas que elas usam versículo invertido para ameaçar outras pessoas. Seu negócio é com Deus. É com Deus. Mas precisa ter as condições. Isso que eu estou referindo aqui está em Tiago mesmo. Jesus também fala claramente: não preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Pertence a Deus. Pertence a nós. Não pertence. Nós não temos autonomia. Então nós estamos livres. Oh, aleluia! Nós estamos livres do quê? De pecar através de fazer compromissos solenes. Não tem na Bíblia. Se você ler em Mateus até o Apocalipse, não encontra uma vez Jesus pedindo esse tipo de sacrifício. Não tem. Não encontra. Olha o que Tiago diz à igreja. Vamos ver aí, é para nós aí uma irmã das irmãs. Tiago 4, 13. Capítulo 4, verso 13, 14, 15. Na Epístola de Tiago, uma das irmãs lê sobre a doutrina permissiva e não solene. Solene é juramento. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Fala assim, ó, eu irei fazer isso em nome de Jesus, se viver e se Deus permitir. Não esqueça de usar o subjetivo do compromisso. É o objetivo e usar também o quê? Subjetivo. Tiago 4, versículos 13, 14, 15.
Como está escrito? Está escrito assim: se agora, vós me dizei hoje ou amanhã, iremos à cidade, ou lá passamos. Aleluia, Deus. Passamos um ano. Contrataremos, ganharemos. E digo-vos que não sabeis o que acontecer amanhã. Porque é a vossa vida. O que é a vossa vida? Uma interrogação. É um vapor que aparece por um pouco e depois se Desvanece. Na sequência da Eu imagem. não estou enxergando direito a frase. Então, da sequência, como está isso? Ficar dois. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda agora tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado. Agora veja bem, o diabo interfere no meio, ao perigo. Por isso que a graça, ela revela a natureza maligna causada pela lei. Não que a lei é ruim, mas o ser humano, ele não precisa de compromisso de regras pesadas que não possa cumprir, porque entra em pecado facilmente. Agora o Tiago está dizendo: ei, a vós que agora direis, iremos para a cidade, lá negociaremos e contrataremos e ganharemos. Isso sem numa atitude soberba. Porque a atitude soberba, porque não coloca Deus em primeiro lugar. Exatamente. Permissibilidade, como estou referindo, permissiva. Aí o que acontece? Tiago está referindo isso, em vez de dizer faremos isso ou aquilo, não. Se vivermos, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Mas tem uma variação grave, um pecado grave. Pecado de redundância ou presunção. Presunção é pecado de que a pessoa acha que ela é autoconfiante, quando na verdade não é nada. Agora a palavra diz: toda presunção semelhante a esta é diabólica. Há o perigo que muitos crentes se assumem, por isso que é bom a doutrina. Estão compreendendo ou não? Você faz um compromisso e ainda culpa o diabo. É outro pecado grave, porque o diabo não tem nada a ver com isso. É Jesus que tem que haver, Jesus tem que isso, não é verdade? O diabo pensou quebrar a campanha, o diabo pensou quebrar o jejum. Mas nessa matéria que nós estamos chegando à conclusão que antes do juízo final, o diabo será lançado no lago de fogo. Porque os que for para o juízo final, não vai levar o diabo como culpado, não. Ele vai sozinho. E assim, pastor, vamos supor, acontece alguma coisa, você está assim andando no meio da rua, e às vezes a pessoa não olha para atravessar e depois fala que eu não, porque você não olhou para atravessar. Exatamente. São falhas humanas. É uma realidade. Agora aqui a palavra diz, já vou encerrar a passada de Carlos, como sempre, a questão de presunção é muito grave. E a gente observa muitas pessoas pecando assim, fazendo esse compromisso com essa solenidade e não tendo uma visão humilde para entender, para ver que no remate da palavra, Tiago expressa: toda atitude como essa é inteiramente diabólica. E aonde está a atitude diabólica está a destruição. É uma realidade. Aquele que sabe fazer certo e faz errado é o quê? Comete pecado. Ele está pecando, né? Recebe atestado de burro. É verdade. Quem aprende a fazer certo e faz errado, recebe atestado de. Por isso que o Tiago está dizendo: toda presunção semelhante a esta é maligna, é diabólica.
Por isso que o cristão que aprende mais, ele vive melhor. Principalmente na igreja, com a família, com os amigos, com os irmãos, no sentido geral, é outro clima, é um clima suave. Na educação, no amor, na compreensão, mas é assim, que Deus continua abençoando. Vocês já viram que um homem, resumindo aqui, um homem, porque fez um compromisso segundo a lei, ele ficou privado de abraçar um netinho, ficou privado de possuir um genro, e também ficou impedido de ter a honra de levar a sua filha até o altar para o matrimônio. Senhor, sabe o que chama ele, não é? Jefté. Então, na lei, se ele matasse a filha, ele tinha prometido de matar em oferecer sacrifício a Deus que aparecesse na frente. Podia ser uma galinha, uma ovelha, um animal, mas não apareceu na frente quem? E palavra de juramento, se ou contra o juramento, o pecado não sai. E agora? Se ele matasse a filha, ele igualava a Deus os pagãos, porque Deus não aceita sacrifício humano. Se ele não matasse a filha, ele ficaria em pecado. Fazer aí, cruz e espada. Nossa palavra tem Juramento. Então, ele disse, olha, você fica para Deus como se eu tivesse que oferecer. Você não pode casar. Também não pode produzir família. Depois a gente entra nesse assunto do juízo, nossa, né? Então, deixa ter o juramento. Agora, hoje tem muitas pessoas que fazem juramento, passam batido, só que o pecado não sai. A menos que a pessoa se arrependa e não faça mais. Vou passar a palavra lá, tem as ofertas. Quem fez as ofertas? Está presente as ofertas a Deus, apresenta com amor e com alegria. Nós ganhamos fazer esse trabalho, passar para o irmão. Vocês compreenderam que é necessário aprender ou não? Sim. É necessário sim, irmãos. Às vezes as pessoas falam mal porque não sabem, sabia? Fiz uma pergunta na igreja. Os irmãos estavam falando mal da Reginé. Fala. Aí eu falei, o que significa a palavra Reginé? Ninguém soube. Pegou a sala. Pois é. Pode passar, irmão. Vamos apresentar, depois eu falo. Apresenta as ofertas a Deus, apresenta com amor, com alegria, com graça em cada coração. Senhor Deus de amor e de bondade, em Cristo Jesus, receba as nossas ofertas, porque tudo provém de Ti. Amém e graças ao Senhor Jesus. Coloque as ofertas nas salvas, veremos. Pastor, ontem eu fiquei com uma dúvida. Ontem a palavra foi sobre o que a gente planta, a gente vai colher. Sobre Jacó, que Jacó plantou, enganou o irmão, enganou o pai, e ele foi enganado por Labão. Né? E o que a gente planta, a gente vai colher. Eu entendi. O que a gente planta, a gente vai colher. Só que quando a gente corre para o pecado e nasce uma nova criatura, isso que a gente plantou lá fora, a gente vai colher, vai ter o... Não, porque a questão de Jacó foi social, né? Jacó... E Davi também. O erro de Jacó, eu acho que no caso, sabe? O erro de Rebeca foi ela considerar Isaac acima de Deus. Ai, se Isaac morrer, Jacó não é para a primogenitura. Ai, Isaac não pode morrer. Isaac não pode morrer. Então ela considerou Isaac acima de Deus. Aí, como Deus não concorda com o pecado, Jacó, a primogenitura já era de Jacó, mas os tempos certo. Aí ele pegou e enganou, e depois ele viu que o sabor do engano não presta. Foi enganado pelos seus filhos, né? Sobre José, foi enganado por Labão, e depois ele reconheceu. Mas se a gente planta coisa ruim, aceita Jesus, aquilo que a gente plantou, a gente não vai colher depois de aceitar Jesus. Deus sabe demais. Deus não lembra mais do passado. Não lembra mais. Por isso que
contra o diabo no dia do juízo, se não se arrepender agora. Sim ou não, irmão? Arrependimento quita o passado. Mas no momento exato, tem pecado que não traz consequência e outros traz, não é? Amém. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado e agradecido pelo meu poder, graças a Deus. Quem gostou do ensinamento, diz amém. É bom, né, meu irmão? Louvado seja Deus, né? Esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Toda segunda-feira, viu? Eu não estou chegando agora. Amém? Toda segunda-feira tem ensinamento, louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. Amanhã, louvado seja Deus, né? Nossa irmã Adriana também está na campanha aqui, uma irmã abençoada. Está aqui também na campanha aqui amanhã, louvado seja Deus, amém? E quarta-feira, louvado seja Deus, vai iniciar uma campanha aqui na Assembleia de Banho, lá de Guaianazes. Quem entendeu diz amém. Amém, mesmo? Quinta-feira, nosso culto doutrinário, os irmãos, né? E glórias a Deus, aleluia. Estejam presentes, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. E sexta-feira, culto de oração, louvado seja Deus, amém? Sábado, Deus permitindo, louvado seja Deus, né? O nosso irmão Flávio está aqui, louvado seja Deus.